Oi, meu povo mais lindo! Vamos para nossa segunda videoaula, onde hoje eu vou te ensinar a fazer a tampa do vaso. Pessoal, esse trabalho ele é múltiplo de 5. Para você aumentar, você vai fazer de 5 em 5, para diminuir também. Vou usar o fio número 8, numeração 8, a agulha 4 milímetros. Vou começar aqui com um nozinho, para prender as nossas correntes. Agora, eu vou tecer, sem contar com esse nozinho inicial, 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz aqui as minhas 20 correntes. Vou contar aqui, sem ser com essa laçada que eu estou na agulha. 1, 2, 3. Na minha quarta corrente, eu introduzo a agulha. E aqui eu já tenho 2 pontos. Vou colocar mais um, ficando com 3. Faço 2 correntes de separação, vou laçar, pulo 2 pontos de base, que são as correntes, e na terceira corrente eu introduzo a agulha. E vou fazer o bloco de 3 pontos, um ponto alto para cada corrente de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 correntes de base. Na terceira, eu introduzo a agulha e vou fazer o bloco novamente de 3 pontos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base. Ficamos, então, aqui com 4 blocos separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. A nossa curva, pessoal, nós vamos fazer 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Vou laçar, vou vir nesse ponto, ó, eu vou virar o meu trabalho. Vou colocar esse fio pra cá, já pra arrematar junto. E vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou levantar esse ponto, porque aqui já é a outra lateral do tapete. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. Faço as 2 correntes de separação. Vou voltar aqui novamente. E continuo trabalhando assim, ó. Duas correntinhas. Chegando aqui, ó, no final, eu vou introduzir bem no pezinho dessa correntinha. E o que eu fiz aqui, ó, desse lado, essa argolinha para montar a curva, eu vou fazer do outro. Faço as 5 correntes. Encerro aqui nessa correntinha, na última correntinha, com um ponto baixíssimo. E ficamos assim, ó. A argola na ponta e na outra, e aqui temos a parte reta. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de correntes. Subo 3 correntes, que é equivalente a um ponto alto. 2 correntes de separação, laço, e vou trabalhar aqui dentro do intervalo de corrente, montando aqui o nosso bloco de 3 pontos. 2 correntinhas. Faço o bloquinho.
Vou fazer 2 correntinhas, chegando aqui na curva, eu vou saltar esse bloco da carreira anterior, já introduzo a minha agulha aqui. E aqui nós vamos trabalhar um grupo de 5 pontos, 5 grupinhos de 2 pontos, separados por 2 correntes. Faço 2 correntinhas e 2 pontos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vão ser 5 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Esse é o meu quarto grupinho. Faço as 2 correntinhas. E mais 2 pontos. Então, aqui na curva, temos os 5 grupinhos de 2 pontos, separados aqui por 2 correntes. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular esse bloco de base, e aqui eu vou construir dentro do intervalo os blocos novamente. Vou caminhar assim até a outra curva. Chegando aqui na outra curva, onde temos o espaço de argolas, vamos fazer a repetição da mesma curva aqui, ó. Esses pontos vão vir pra cá. Vou fazer os 5 grupinhos de 2 pontos, separados por 2 correntes. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Temos 3 grupinhos, esse é o quarto que eu estou fazendo. Faço 2 correntes. E mais 2 pontos, ficando aqui com 5 grupinhos. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou encerrar na minha terceira correntinha, onde eu iniciei o bloco com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma a nossa segunda volta. Tá? Então, na segunda volta, temos os 3 blocos, temos na curva 5 grupos de 2 pontos separados por 2 correntes. Para a próxima carreira, caminhar com um ponto baixíssimo até um intervalo de corrente, onde aqui eu vou trabalhar o bloco novamente. Vou trabalhar o bloco dentro dos intervalos de 2 correntes, até chegar na curva novamente, onde eu vou retornar com vocês. Chegando aqui, ó, na curva, vou fazer 2 correntes, vou vir para o espaço de 2 correntinhas na curva, e aqui eu vou trabalhar o bloco de 3 pontos. 2 correntes. E vou trabalhar os bloquinhos dentro do intervalo, nessa parte da curva. Na curva, nós vamos ficar aqui com 4 bloquinhos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, já laço e venho para o próximo intervalo. Aqui eu já vou entrar na parte reta. Nós vamos trabalhar os blocos dentro dos intervalos separados por 2 correntes. Chegando aqui na curva, pessoal, é repetição. Vou fazer também os bloquinhos. Fui fazendo aqui, ó, e essa é a minha terceira volta. E aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Faço as 2 correntes, vou vir aqui e encerro com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo. E essa daqui é a nossa quarta volta, onde vamos iniciar nossas hélices na curva. Vou caminhar aqui com, fazer os blocos dentro dos intervalos, 2 correntinhas. E aqui agora, ó, nesse bloco, onde temos ele na altura do início do nosso bloco, da primeira carreira, ó, nós vamos iniciar a hélice. É bem na altura, bloco com bloco da primeira carreira,
E essa daqui é a terceira, vamos iniciar a hélice na quarta. Vou fazer 2 correntes, vou pular esse ponto de base, o primeiro ponto de base do bloco da carreira anterior. Vou vir no segundo e aqui eu vou trabalhar 2 pontos. Dentro do intervalo de correntes, vou colocar 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, pulo o primeiro ponto de base e aqui eu vou trabalhar os 2 pontos, um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo, eu acrescento 2 pontos, ficando aqui com 4 pontos na quarta volta. Pulo o primeiro ponto. Duas correntinhas. Pulo o primeiro. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 hélices, precisamos de 5. Pulo o primeiro ponto da carreira anterior. Ficamos assim, então, com as 5 hélices, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular. E vou trabalhar todos os meus blocos dentro do intervalo, até chegar novamente aqui, ó, na primeira carreira, na altura aqui, ó, do ponto do bloco da nossa terceira, para fazer novamente a hélice. Eu tô citando assim porque fica mais fácil para vocês ter noção de onde iniciar a hélice. Cheguei aqui na altura, ó, do bloco, que é rente com a primeira carreira, ó, tá vendo? E aqui, nós já vamos iniciar a hélice. E nessa parte, na quarta volta, eu fiquei aqui com 3 blocos separados por 2 correntes. Vou fazer 2 correntes, vou pular o primeiro ponto de base, e aqui eu vou fazer a mesma repetição da curva. Eu fiz daquele jeito a curva, com aquela contagem de pontos, aqui nós vamos fazer essa mesma repetição. Coloco 2 pontos no intervalo, faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto aqui do bloco. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. Pulo o primeiro ponto do bloco. Faço 2 pontos dentro do intervalo, e essa daqui é a nossa última hélice da curva, onde também vamos ficar com 5 hélices. Ó. Então, ficamos aqui com 5 hélices também. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vocês podem notar que ele segue o mesmo padrão do tapete da pia. O que vai mudar aqui são as carreiras e o início também do tapete, tá? Então, nós vamos ter uma curva pra cá, que é o nosso aspiral pra cá, e outra pra lá. Vou fazer aqui as 2 correntinhas. Vou trabalhar aqui o meu bloco de 3 pontos dentro do intervalo. 2 correntes, e aqui eu vou encerrar aonde eu iniciei com um ponto baixíssimo, ficando também com 3 blocos separados por 2 correntes em cada parte reta. E aqui na curva, essa é a quarta carreira, tá? Na curva temos o início das hélices. Vou começar aqui a quinta carreira. Caminho com ponto baixíssimo, subo as 3 correntes até o intervalo aqui, onde vou fazer o bloco, repetição aqui.
Cheguei aqui novamente no início da nossa hélice, ó, da quinta carreira. Esse bloquinho sempre vai ficar bem encostadinho à hélice. Vou fazer 2 correntes de separação. E aqui eu vou pular um primeiro ponto de base da hélice. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. No intervalo, vou colocar 2 pontos. Ficando com 5 pontos nessa quinta carreira. Então, ele segue aí uma crescente, tá? Essa é a quinta carreira, vamos ter 5 pontos nessa parte da hélice. Vou fazer 2 correntes, vou pular o primeiro ponto de base. Trabalho ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto de base, o primeiro ponto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto da carreira anterior. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. E aqui eu já trabalhei o aumento, ó, na quinta carreira. Vou prosseguir fazendo dentro dos intervalos blocos com espaçamento de 2 correntes. Chegando aqui na curva, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Eu vou dar uma adiantada aqui e já retorno com vocês. Chegando ao final da quinta carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui já fiz as 2 correntinhas. E ficamos assim, ó, com os 5 pontos na quinta carreira, em cada curva da nossa hélice, do nosso tapete, tá? Formando aqui as hélices. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalo, onde eu vou dar dica para vocês como iniciar novamente, principalmente para quem tá iniciando, pessoal. Aqui, quem já sabe, é bem fácil, mas para quem tá iniciando, tem dúvida em alguns pontos. Então, não vou fazer nada correndo, não, vou deixar a aula assim, porque eu sei, quando eu iniciei, que eu tinha alguma dificuldade para entender, devido a ter alguns cortes nas aulas de algumas professoras, e aí ficava a aula meio que para mim, eu não entendia por ser iniciante, tá? Ó, fiz aqui o bloquinho, essa é a sexta carreira, fiz o bloquinho bem encostado à nossa hélice. Aqui nós vamos iniciar a sexta hélice. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto de base, vou trabalhar ponto sobre ponto. E aqui vocês já podem notar que, conforme as carreiras, são os aumentos que estamos fazendo aqui, ó. Tenho 4 pontos e dentro do intervalo fiz mais 2, ficando com 6. 2 correntes, pulo o primeiro ponto de base da carreira anterior. E vou trabalhar assim, ó, ponto sobre ponto, chegando dentro do intervalo, eu vou fazer 2 pontos, ficando com 6, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto de base da carreira anterior. Eu vou trabalhar assim até alcançar a tampa do vaso. Eu não sei ao certo quantas carreiras eu vou fazer. Vou tecer aqui e já retorno com vocês para passar a medida certinha de quanto que ficou de carreira e da tampa do vaso, tá? É só seguir essa ordem. Vou fazer toda a minha curva assim, fazendo os aumentos dentro dos espaços, dos intervalos, essa é a sexta carreira. A sétima vai funcionar da mesma forma, você vai fazer 5 pontos, 2 pontos aqui dentro do intervalo e assim sucessivamente, tá? Vou adiantar e retorno para falar quantas carreiras eu fiz para nossa tampa do vaso dar certinha. Chegando aqui no final da carreira, para minha tampa, esse tamanho tá ótimo.
Então, aqui eu finalizei com 11 pontos, tá? Vou encerrar a carreira que eu não encerrei ainda. Temos 11 pontos em cada hélice e ela ficou sem o biquinho. Vou passar aqui a medida para vocês. Sem o biquinho de acabamento, 46 por 36. E aqui eu já fiz as duas correntes para encerrar. Lembrando que temos 11 pontos aqui em cada hélice. Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui até o intervalo para iniciar o bico de acabamento. Faço 3 correntes, que é equivalente a um ponto alto. Vou laçar, voltar no mesmo ponto de base, ficando com 2 pontos. Faço 4 correntes. Volto nessas duas alcinhas, busco esse fio e fecho essas duas, formando um picô. Venho aqui dentro, faço novamente os 2 pontos. Vou laçar sem corrente nenhuma, venho pro próximo intervalo. Faço os 2 pontos altos. 4 correntinhas, volto nessas duas alcinhas. Laço, vou pular 1, 2, 3. No meu quarto ponto, eu introduzo a agulha. Faço 2 pontos. Vou fazer aqui as 4 correntes, volto dentro dessas duas alcinhas. Aqui eu já estou trabalhando em cima da hélice, ó. Laço, vou pular 1, 2, 3 no quarto. Faço os 2 pontos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou voltar nessas duas alcinhas e aqui eu vou fechar. Vou laçar, volto aqui novamente, ó. Vou pular 1, 2, sobrou só 3 pontinhos. E aqui eu venho dentro desse intervalo e começo novamente o biquinho de acabamento. Faço as 4 correntinhas. Aqui eu já estou no intervalo da hélice. Vou pular 1, 2, 3. No quarto, eu introduzo a agulha. E faço o meu picôzinho. Volto novamente, coloco mais 2 pontos. Laço, conto 3 pontos. No quarto, introduzo a agulha. 1, 2, 3, 4 correntes, volto aqui dentro dessas duas alcinhas. Laço, volto novamente. Chegando aqui, vou pular esses 3 e aqui no intervalo, eu vou colocar o nosso biquinho de 2 pontos por 4 correntinhas para formar o picôzinho. E volto aqui no mesmo intervalo. E vamos prosseguir assim por toda a volta, ó, trabalhando em cima da hélice, chegando dentro dos intervalos, você vai colocar o bico, pula o bloco sem corrente nenhuma e inicia novamente. Vou encerrar e já volto para fazer a reidinha com vocês. Terminei aqui, ó, o meu biquinho de acabamento. Aqui eu já posso cortar o fio. Essa é a minha frente do trabalho, vou virar ele pelo avesso. Vou vir aqui inserir a minha agulha de trás pra frente, ó. Na terceira correntinha. E essa laçadinha eu vou trazer ela aqui pra trás. Vou pegar esse fio que eu cortei, ó. E vou passar ele aqui. Aí, aqui eu já posso deixar ele pra trás, depois esconder, ó. E colocar um pouquinho de cola pano, e essa é a frente do arremate, tá? Aqui em toda a nossa volta, de forma circular, nós ficamos no total de 36 lequinhos com picôzinho. Para fazer a redinha, como que nós vamos trabalhar? Eu vou virar assim, ó, vou colocar direito com direito, vou levar até o meio,
tá? Dobrando ele assim. Então, aqui é o avesso. Nós temos 36, então, vamos ficar com 18 pra trás e 18 aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. Não vou nem tirar meu marcador, só vou afastar ele. Vou começar aqui, ó, por esse meio. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 6 correntes, ficando com 9. Por que 9? 3, vou usar para a altura de um ponto alto e 6 para virar. 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui pegando por essa alcinha aqui, ó, do nosso leque, pegando aqui, por alcinha de trás do leque, introduzo a minha agulha, ela não vai sair aqui na frente, vou pegar por trás da alcinha, vou buscar esse fio e vou fechar essas 3 alcinhas fazendo meio ponto. Ó, meio ponto alto. Quando eu retiro de uma vez só, vou fazer uma, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar, vou vir aqui nesse leque, nessas alcinhas do leque de trás, vou buscar esse fio e vou fechar essas 3 alcinhas fazendo meio ponto. Vou fazer uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou laçar, vou introduzir a minha agulha passando por trás aqui dos pontos do leque, vou buscar e fechar. E aí, eu vou trabalhando dessa forma com correntes até a altura lá do outro lado do nosso marcador. Então, é bem importante vocês colocarem o marcador para não se perder, para a redinha depois não ficar torta. Vou fazer uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço, venho aqui nas 2 alcinhas do leque, busco esse fio e fecho. Chegando aqui no final, onde temos o meu marcador, aqui, pessoal, eu fiquei com 17 argolinhas, tá? Porque eu fui pulando alguns espacinhos, então deu 17 argolinhas e eu vou encerrar a última bem aqui, ó. Aonde eu iniciei do outro lado. Lembra que eu não comecei no leque? Eu comecei entre um leque e o outro, no intervalo de um leque e outro. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou puxar essas 3 alcinhas. Agora, nós vamos fazer redução nessas argolinhas. Eu vou sempre iniciar com 3 correntes, isso não vai mudar, porque é a altura de um ponto alto, tá? Aqui, nós fizemos 6 correntes, nessa, nós vamos trabalhar 5 correntes. Fiz as 3, que é a altura de um ponto alto. Agora, a partir dessa, eu vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5. Fiquei com 8. Por que eu tô passando assim para vocês não terem dúvida? 3 é equivalente a um ponto alto e 5 correntes é pra gente virar, ó. Vou laçar e aqui eu vou em cima desse ponto, introduzo a agulha e vou fechar essas 3 alcinhas, formando meio ponto, tá? Meio ponto alto. Faço uma, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, venho aqui em cima do ponto, ó, introduzo a agulha, busco esse fio e fecho as 3 alcinhas. Uma, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, venho aqui em cima do ponto, introduzo a agulha e fecho. Vou trabalhar assim até chegar lá no outro lado, onde eu vou encerrar com vocês e ir para a próxima carreira. Chegando aqui, pessoal, ao final daquela argolinha onde eu iniciei, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, vou laçar, e aqui eu vou introduzir a minha agulha. Por que 3? Porque aqui é a altura de um ponto alto que eu deixei do outro lado, tá bom? E aqui eu vou fechar essas 3 correntinhas. E fica assim, ó. Vou fazer 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Na segunda carreira de argola, nós fizemos 5 correntes, agora eu vou fazer 4. Então, aqui eu vou ter que ter 7, contando com essas 3. Vou fazer 3, 4, 5, 6 e 7.
3 para dar altura de um ponto alto e 4 para virar. Vou virar aqui o meu tapete, vou laçar e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? O que muda é só esse início, onde vamos precisar das 3 correntinhas, que é equivalente ao ponto alto, e o restante das correntes vamos virar. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar, vou vir aqui, insiro a minha agulha e fecho essas 3 alcinhas. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, vou vir aqui, insiro a minha agulha e fecho. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, vou inserir a minha agulha aqui em cima do ponto, vou buscar esse fio e vou fechar essas 3 alcinhas. Vou trabalhar assim até o final, onde eu vou retornar com vocês para dar mais uma dica de como finalizar. Chegando no final, aqui, ó, faço as 4 correntes, vou contar 1, 2, 3, introduzo a minha agulha aqui na terceira, e aqui eu fecho as 3 alcinhas. E aí, para a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, vou fazer mais 3 pontos, ficando com 6. Lembrando que na carreira anterior tínhamos 4 correntinhas, essa vamos fazer esse passamento de 3. Venho aqui, introduzo a minha agulha, busco esse fio e fecho. E nós vamos trabalhar assim até ter, quando eu tiver com 2 correntinhas, eu retorno com vocês. Tô chegando aqui, pessoal, ó. Então, só recapitulando, tá? Nós começamos aqui com 6 correntinhas, depois eu fiz 5, 4, 3, 2. Agora, eu tô fazendo, fiz com um espaço de uma corrente, e aqui eu vou fazer mais uma vez uma repetição, tá? Quando eu falo repetição, eu vou repetir a carreira anterior na próxima carreira. Eu faço as 3 correntes e mais uma para virar. 3 à altura de um ponto alto e uma para virar. Venho aqui, vou trabalhar o ponto, meio ponto alto, faço uma correntinha. E aqui eu vou laçar. Venho aqui em cima, introduzo a minha agulha e faço meio ponto alto. Então, eu fiz 2 carreiras aqui de uma correntinha, tá? Uma correntinha, vou vir aqui em cima e vou fechar. Vou trabalhar assim até o final, e aí eu já retorno. Finalizei, ó, e aqui eu já vou fazer as correntinhas para amarrar. Aí, eu vou ver aqui quantas correntes eu vou fazer e passo para vocês em centímetros. Aqui no total de 34 centímetros de corrente, vou deixar um pedaço aqui, porque depois eu vou colocar uma pérola de acabamento, tá? E aqui eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, 34 centímetros de correntinhas, que é para poder amarrar na tampa do vaso. Aqui você só vai dar um nozinho, tá? Depois tem que fazer todos os arremates, pessoal. Vai vir aqui, ó, na uma correntinha, introduz a agulha, e aí você começa a tecer as correntinhas. Terminei aqui as correntinhas do outro lado, deixo outro pedaço, tá? E aqui, ó, eu vou vir agora, vou fazer outra. Se você quiser fazer esse acabamento, você faz, se não, você deixa assim mesmo, tá? Vou começar aqui, ó. Vou começar aqui bem no pezinho, onde eu iniciei. Vou buscar essa laçadinha. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Volto nessa uma correntinha onde eu iniciei, introduzo a minha agulha. Vou passar por dentro dela. E vou fechar formando um picôzinho. Vou vir aqui dentro dessa argolinha, faço um ponto baixo, a lateral dela, tá? Que eu vou colocar uns picôzinhos de acabamento. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, volto nessas 2 alcinhas, busco o fio e fecho. Já vou arrematando esse fio aqui do lado, ó. Faço um ponto baixo na argola do lado, aqui eu tô trabalhando a lateral da tela. Faço 3 correntes. Volto nessas 2 alcinhas, busco esse fio e fecho. Venho aqui, ó, do lado, faço um ponto baixo. 3 correntes, venho nas 2 alças, introduzo a minha agulha e fecho.
Vou vir aqui novamente, ó. 1, 2, 3 correntes, volto aqui dentro e fecho. Faço aqui um ponto baixo. As 3 correntes, que é o meu picô. Venho aqui dentro, ó, vou passar essa cordinha pra trás. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Ó, e aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs, que aqui é a parte, ó, de baixo da nossa telinha. Vou vir aqui ainda dentro do mesmo intervalo, porque aqui eu fiz o cantinho onde tá saindo aqui as correntes. E vou fazer as 3 correntes, que é o meu picô. Salto pro próximo intervalo, faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer as 3 correntinhas novamente. Vou trabalhar assim, até lá do outro lado eu retorno com vocês. Tô chegando aqui do outro lado, ó. E aqui eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Volto aqui dentro das 2 alças e fecho. E ainda no mesmo intervalo, eu vou já pegar esse fio que eu deixei do arremate. Lembra que eu deixei das correntinhas, ó? Vou afastar essas correntes pra lá. E aqui dentro eu faço outro ponto baixo, certo? E aí dá a impressão que tá saindo daqui de baixo do picô. Igual do outro lado, faço 3 correntes, volto nas 2 alças. Fecho, venho aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo. E aí, eu vou prosseguir, ó, tá vendo? Fica igual, ó. Vou prosseguir com os picôs igual eu fiz. Desse lado aqui, eu vou fazer do outro. E ficou assim, pessoal, ó, a nossa telinha. Ó, coloquei aqui os picôzinhos. Fiz aqui 7 picôs, igual do outro lado. A correntinha dá a impressão que tá saindo aqui debaixo do picô. E aqui na ponta, eu vou colocar pérolas, tamanho 10. É laranja que eu vou colocar, ó. E aqui a frente do nosso tapetinho. Depois de pronto, com o picôzinho, porque eu passei pra vocês a medida sem o picô, né? Agora, eu vou passar com o picô. Ele ficou com 50 centímetros, pegando aqui da ponta do picô, tá? Ó, da pontinha. 50. Por 41. Essa tampa do vaso, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica na tampa do vaso e vou colocar aqui a pérola na pontinha pra trazer um charme. E olha só o resultado do nosso jogo. Finalizei a tampa do vaso. Olha só a redinha, coloquei aqui embaixo as pérolas laranja, como eu tinha citado para vocês. Ficou assim a nossa redinha. Eu gostei muito. Já conta aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever, de apertar o sininho de notificação, de me acompanhar lá no Instagram, que é Ateliê do Em Arte Mônica Barros. Compartilhe essa aula, assim você vai me ajudar bastante. Um cheiro, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.